Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast dentro do nosso quadro Contos de um Consultor. Exatamente, estamos compartilhando com vocês várias histórias e com essas histórias alguns ensinamentos que você pode também aplicar na sua empresa. Se você está acompanhando esse nosso quadro Conto de Consultor, eu peço para você comentar aqui abaixo o que você está achando desse nosso novo quadro dentro aí do Racicast, para que a gente possa continuar elaborando conteúdos como esse. E hoje eu quero contar a história de um trabalho que a gente começou, fez mais ou menos uns 4 anos, ele ainda é nosso cliente, numa empresa que trabalhava com o ramo varejo, que trabalha com vendas de produtos dentro de uma loja, de um varejo. E essa pessoa entrou em contato comigo, fazendo a seguinte queixa. Olha, e que é o normal, a maioria dos empresários entra com mais ou menos a mesma queixa. A gente tem faturamento, a gente vende bem e tal, mas a gente não vê sobrar, não vê crescer o valor dentro da nossa conta. O valor que a gente tem, eu tiro às vezes o relatório, eu olho lá pelo que tinha que faturou, pelo que entrou e tal, era para estar sobrando dinheiro, eu não entendo por que não está sobrando dinheiro. E a gente entra então dentro desse nosso processo de consultoria. Como já te disse, o primeiro passo que a gente faz é fazer esse controle financeiro, fazer a conciliação bancária, ensinar o gestor ou a gestora a poder colocar em prática esse controle para que a gente possa ter a informação. Sem informação, infelizmente, a gente não consegue ajudar ninguém. E com informação a gente consegue melhorar todos os resultados, porque é dali que sai as pílulas, os insights, aquilo que a gente precisa. Então a gente começou o trabalho de consultoria nessa empresa, era no finalzinho de um ano, estava finalizando, e como trabalha com o ramo varejo, você sabe que final do ano sempre tem aquele boom de faturamento, porque é Natal e tal, então sempre vende mais, é natural, praticamente todas as empresas de varejo têm um faturamento maior no Natal, pela injeção de dinheiro que acontece na economia. Então essa empresa teve aquele boom de faturamento, daí ela fechou lá o pacote com a gente começou o trabalho lá no finalzinho do ano. Passamos ali 2 meses fazendo o trabalho apenas nessa parte financeira para entender onde estava indo o número, e depois que a gente passou dessa parte de financeira e demonstrativa de resultado, que a gente não conseguiu destacar nada que pudesse fazer uma grande diferença no resultado, eu caí para uma outra área que eu gosto de trabalhar também bastante, que é a parte do estoque. É isso mesmo. Muitos empresários carecem e não conseguem ver o resultado da sua empresa por causa da gestão do estoque. E aí eu percebi nessa empresa que o problema que eles estavam tendo era no que a gente chama de giro de estoque. Ela comprava muito mais produtos do que sairia naquela coleção, naquela temporada, naquele período que você vai vender aquele produto. Então, basicamente, todo o lucro que essa empresa tinha acabava se tornando não dinheiro na conta bancária, não saldo a receber no cartão de crédito, acabava se tornando estoque consolidado. E como que a gente identificou esse número? Porque o estoque dela sempre aumentava. E ele não vinha numa tendência de que ali chega no final do ano, outubro, ele aumenta para a pessoa se preparar para o final do ano, depois ele volta para um nível ideal em janeiro, fevereiro, e aí ele vai seguindo lá num nível mais linear. Não, ele sempre estava galgando aumento no estoque. Ou seja, o giro do estoque, a gestão do que ela estava comprando para o que ela estava vendendo estava errado. E aí, como que eu ajudei esse nosso cliente a ter melhor resultado? Eu mostrei para ele que ele deve fazer a compra baseado no giro do estoque. E o que é isso? Você tem que olhar produto por produto, ou linha de produtos, ou grupo de produtos, dependendo da quantidade que você trabalha, e fazer a análise da compra baseado no histórico de vendas. Então eu vou criar um exemplo aqui de como eu ensinei esse nosso gestor lá a fazer. Você olha lá no próximo mês, quanto vende daquele produto? Vende 50 daquele produto. Quanto você tem de estoque dele hoje? Hoje eu tenho 20. Então quanto você precisa comprar? Você precisa comprar de 30 a 35. Para quê? Para que você tenha 55 de total de estoque durante o período. Assim você tem uma margezinha para vender um pouco a mais do que vendeu no passado, mas você não vai comprar em excesso, o que vai fazer com que você fique com mais estoque do que você precisaria. E dito e feito, ela começou a aplicar essa metodologia de fazer a gestão do estoque baseado no histórico do que ela vendia. Então ela olhava sempre no ano anterior, naquele mesmo período, naquela coleção, porque como a gente trabalha bastante com coleção, o quanto vendia de cada produto, e ela fazia a compra baseado naquilo que ela vendia. De um ano para o outro, pasme o que você vai perceber, o estoque dela diminuiu
cerca de 300 mil reais, tá? Falando em números aqui para você, e o saldo da conta bancária dela aumentou em mais de 1 milhão de reais. Isso é um caso real que aconteceu com um cliente meu, que pela gestão de estoque, ele conseguiu fazer com que todo o lucro que ele teve no ano sobrasse no seu caixa. Ou seja, comprar correto é o primeiro passo para que você tenha sucesso, para que você tenha lucro e que você possa visualizar esse lucro. Senão você vai só visualizar um monte de estoque sendo armazenado na sua empresa. Então, quando você estiver andando pela sua empresa, quando você estiver lá, né, dentro da sua loja, do seu galpão, onde você estiver e você vê o seu estoque, olha aquilo como, eu sempre falo, olha aquilo como pequenos bolinhos de dinheiro. Estoque dentro de casa parado são bolinhos de dinheiro dentro da sua empresa parado. Então faça uma boa gestão do seu estoque baseado no histórico e com certeza você vai conseguir visualizar muito mais lucro na sua empresa. Se você curtiu esse nosso conto de consultor, deixe seu comentário, deixe o seu curtir aqui embaixo, que até a próxima e tchau!